Não brinque com a química Sim. cerebral. Você não sabe quais são as suas predisposições. Aquela ideia, às vezes, tá o negócio do boom aí das bets, né? Das apostas e tal. Você não sabe qual é a sua predisposição ao vício do jogo, da jogatina. Você não sabe. Seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, você não sabe qual é a sua predisposição à adicção, né? No caso aí, a dependência química. Então, você tem ali uma predisposição, você tem um gene. Esse gene pode ser ativado ou não. Eu faço bem a comparação como uma lâmpada, né? A energia elétrica está ali, o circuito está montado. Se você não apertar, a luz não acende. Olá, seja bem-vindo ao Como Me Tornei. Se você é novo por aqui, eu sou Juliana Lima Fonseca. Peço que se inscreva em nosso canal, pois isso ajuda bastante a internet a divulgar cada vez mais nosso trabalho. E a gente aqui traz profissionais que amam o que fazem. Estou aqui hoje com o Anderson. Obrigadíssimo por estar aqui com a gente hoje, por aceitar nosso convite. Por favor, se apresente para o pessoal. Eu que agradeço, Juliana. Meu nome é Anderson Pereira. Sou neuropsicólogo, mais conhecido como neuropsicólogo do sono. Então eu ajudo pessoas, né, oriento pessoas a como dar um basta na insônia sem necessariamente depender de medicamentos, né? A gente vive numa sociedade que tem a questão da dependência química de medicamentos e a gente vai trazendo o que tem de inovação, de ciência para poder dar um basta nessa insônia. Maravilha, agora eu quero que Anderson pequenininho, como é que era chamado? Depende muito da época, de quem, né? Meu pai... Eram os piores apelidos. Não, eu nunca tive problema com isso, na verdade, assim. Eu lembro assim... Você me falou agora, me recordou. Meu pai, quando era muito pequeno, muito criança, me chamava de Dinho. Eu nunca soube por quê. Eu tenho um amigo que é Anderson, eu chamei de Dinho. Talvez seja Andercinho, Andinho, ficou Dinho. Eu lembro muito criança, meu pai falando, Dinho, pega ali tal coisa. Eu, quem é Dinho? Acho que sou eu. Então eu comecei depois já adulto, me chamava de filhote e tal. Na escola, dependendo da turma que era, ganhei o apelido de Eureka. Tinha um programa científico na Globo. O Bigman, né? Bigman era na 8ª, então era sempre conhecido o rapaz da ciência, né? Aulas de ciência, então eu sabia o que era. E perguntava, o professor falava, eu já desenvolvi o assunto. Eureka que vai saber disso aqui. Eu vou fazer trabalho na sua equipe, viu? Eu vou fazer trabalho na sua equipe. Aí tinha Eureka, passava dia de sábado pela manhã. Eureka, tudo que era um programinha desses educativos, né? Científico. E depois na TV Cultura tinha o Mundo de Bigman. Sim, e aí na 8ª série, assim, o Bigman, ele que sabe. Aí, às vezes o professor fazia pergunta geral, né? Aí ele que sabe, tem essas histórias. Aí depende da época, né? Então, faculdade era mais a questão de Sapieri, chamava de Sapê. Mas como você perguntou, quando criança, eu nunca tive muito apelido. Mas eu lembro de ter essa reminiscência, digamos que assim, né? De Dinho. Anderson é grande, né? Então tem que ter um negocinho, vai encurtar. Dinho. O que é que Dinho queria ser quando crescesse? Aquela ideia é assim, quando criança a gente fica aquela ideia querendo entender como o mundo funciona. Então nossos referenciais, digamos que assim, a tradição, a ancestralidade, né? O seu pai, a mãe, é o que a gente chama dos mais velhos, né? Então, respeito mais velho. Então se a gente busca querer entender como que o mundo funciona. Então o que eu queria ser? Eu queria ser uma pessoa que conseguisse compreender como que esse mundo funciona, esse mundo que me surpreende. Aquela ideia, um mundo que me espantava muitas vezes e como é que esse mundo funciona. E aí sempre percebi essa curiosidade e certamente hoje eu já adulto, né, maduro, eu percebo que essa curiosidade é um grande traço assim da força que me move, que me conduziu durante todo o meu percurso de vida até agora, que vai me mantendo. Então, se a gente for pensar o que eu queria ser, eu queria responder as perguntas não respondidas. Eu sempre era a criança dos porquês e perguntava por que tal coisa, por que tal coisa. E aí respondiam, eu estava satisfeito com aquilo. Porque Deus quis. Só que como? Porque Deus quis, menino. Aí depois eu fui estudar o porquê Deus quis, né? Então fui estudar várias coisas. Então se aquela resposta era provisória em algum momento, porque depois o meu nível de questionamento se sofisticava. E aí eu comecei a buscar nos livros, aí na filosofia, na literatura, nas artes, enfim. Mas aí já estava mais adolescente. Mas na infância mesmo era perguntar. Por que, o que é, o porquê, pra quê? Porque por isso que os programas... Agora você me fez me vincular uma coisa que eu não tinha pensado anteriormente, né? Talvez daí a ideia de buscar os programas científicos. Que daqui eu acho que eles não estão conseguindo responder o que eu estou perguntando. Então assistir os programas e ali juntando uma coisa com outra, muito de documentário. Por que os pássaros voam? E como é que é dia de um lado e noite do outro do planeta?
como é que o planeta gira. Quase uma aluna, show da aluna. A chuva vem né? da onde? Então, um pouco disso, Juliana. Assim, então, o que é que eu queria, o que é que Dinho pensava? Não tinha muito essa clareza, mas inicialmente, do ponto de vista de uma criança que o mundo o espanta, é de responder os porquês não respondidos. E fui respondendo, muitos respondidos. Cada vez que respondia um, abria 10 outros. E, enfim. Aí Dinho chegou no ensino médio. Aí já foi para fazer psicologia, a primeira opção? No ensino médio, não foi a primeira opção. Não tinha muita, assim, essa definição, que aí eu estava por volta dos 15, 16, 17 anos. Eu fui responder mais perguntas. Então, no segundo grau, já no segundo grau eu já vim de artes marciais, então eu estudava muita filosofia oriental de artes marciais. Você fazia o quê? Karatê. Eu queria Kung Fu, mas não se achava na época em Salvador. Então eu me providenciaram uma academia de Karatê. Com quantos anos você começou? Isso aí eu tinha 13 para 14, e aí 15, aí com 15 para 16 eu fui pro primeiro ano, né, segundo grau. Então já vinha daquela leitura Bruce Lee, né, que é digamos, o pai das artes marciais. Aí Bruce Lee é formado em filosofia. Karate Kid também, né? Tinha um pouco disso, né? Tinha a filosofia. Então assim, eu fui, o que é essa tal dessa filosofia? A filosofia é aquilo que Bruce Lee estudava. Então quando eu cheguei no segundo grau, formalmente foi me apresentada a filosofia. Primeiro professor de filosofia, né? E o que é filosofia? Filosofia ensina a pensar. Mas eu já penso, todo mundo já pensa. Como assim ensinar a pensar? Isso é uma coisa que eu já faço? Geralmente na escola ela vai ensinar aquilo que você não sabe, né? E pensar, aquilo que Bruce Lee já estudava. E eu gostava daqueles dizeres. Diz assim, a prática faz a perfeição, as revistas de artes marciais. Então, o desejo do conhecer, do responder as perguntas ainda não respondidas e abrir outras, aquilo que eu te falei, cada pergunta respondida abria 10 outras possibilidades, me moveu para a filosofia. Na filosofia, no segundo grau, me aprofundei bastante, fui lá permeando todas as vertentes filosóficas, e me trouxe uma questão que era como é que a mente do ser humano funciona. Fui para as artes, aí fiz teatro, fiz piano clássico, violão clássico, tive meu grupo de teatro amador, me apresentei em teatro e tal, e transitava nessas polaridades entre artes cênicas, música, piano e violão clássico, e tinha minha banda de rock, e aquela coisa toda. E vai passando o primeiro ano, segundo, terceiro, e aí você tem que passar no vestibular, né? Aquela ideia. Então, isso aí tudo, mas tem que estudar. Tem que estudar. Tem que ter uma profissão. Isso aí não é profissão. Isso não é profissão. Como vai fazer o quê? Como crescer? E aí aquele Dinho lá volta a se questionar, o que eu vou ser? Eu falei, eu já gosto tanto de filosofia, de sociologia, de entender. Interessante na filosofia, assim, Jean-Jacques Rousseau, né? O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Eu concordo com Jean-Jacques Rousseau. Daqui a pouco virava a página, vem Thomas Hobbes. O homem é lobo do homem e o homem é perverso e mal. Eu concordo com o Thomas Hobbes também. Aí vinha Nicolau Maquiavel, seja temido em vez de ser amado. Eu concordo com todo mundo. Como é que argumentos tão bons assim? Então aquilo me chamava a curiosidade de como é diverso o universo psíquico do humano. E aí quando chegou o momento de escolher, eu escolhi psicologia. E aí é um outro processo devolvendo para você, basicamente assim, curta a história longa, né? Digamos que assim. Não, mas como eu me tornei. Vem cá, Anderson. Expectativa versus realidade. Quando você entrou na faculdade de psicologia, era aquilo que você pensava? Era bem o que eu pensava. Eu não tive nenhuma dificuldade, assim, no ambiente eu me senti em casa. Porque, assim, qual foi minha grande referência? Eu me preparei muito. Eu sempre busco me preparar muito para qualquer coisa que eu faça. Então, assim, pode ser para tirar essa caneca daqui para cá. Eu chamo um profissional. Eu sei fazer. Mas tem alguém que vai saber fazer com mais experiência que eu. Então, eu me proponho a fazer bem o que eu faço e procuro ser um perito naquilo. Então, quando eu me preparei para o ambiente universitário, eu me preparei. Então, eu me preparava, eu vou fazer tal coisa, então já pegava os livros antes, já olhava a grade que tinha, o que se estudava no primeiro semestre, no segundo. Eu tinha bem aquela ideia, não posso passar vergonha. Então, ou seja, eu tenho que estudar. Já fui estudar a introdução à psicologia, aí fui estudar as matrizes de pensamento, já comprei coleção de livros de Freud, isso aí já fui fazer tudo. Então, quando eu cheguei no primeiro semestre, eram as matérias, introdução à lógica. Enquanto a turma estava se preocupando para que a gente vai estudar lógica no curso de psicologia, eu estava debatendo com o professor, né, conversando com ele sobre Schopenhauer e os argumentos que se tinha da tradução que Schopenhauer fez, professor Olavo e tudo mais. Então, Aristóteles, a gente trocando livro, ele dava um livro de Aristóteles, eu dava um livro ali de física quântica.
Então era Júlio Vasconcelos, grande mestre Júlio. Aí o pessoal, ele é o queridinho do professor. Então de cada professor eu virei os queridinhos dos professores. Tem uma situação engraçada, assim, depois eu até te conto. De que tinha todos os livros, né? Tem um professor que chegou que ele passou um livro clássico que é O Normal e Patológico, que é As Regras do Método Sociológico de Emile Durkheim, que é uma leitura básica, ciência social, que eu li com 16 anos naquela época da filosofia. E quando eu cheguei na faculdade achando que todo mundo ia saber mais do que eu, né? Aí quando eu cheguei, as pessoas nunca tinham ouvido falar nem em Emile, muito menos em Durkheim, muito menos em Normal e Patológico, e eu já tinha esse livro, eu comprei, era Coleção dos Pensadores. Eram meus colegas na época da adolescência, né? Durkheim, era Montesquieu, Descartes, só essa turma, né? Então minha companhia era essa. E aí ele passou essa Xerox para se tirar, e eu peguei o meu livro que eu tinha em casa e falei, ó, quem quiser Xerox eu trago amanhã, já que tá faltando na biblioteca. Traga pra mim. Eu tirei Xerox, eu tinha essa dinâmica de tirar Xerox e vendia Xerox também pro pessoal, uma forma de produzir um capital, tudo apertado, ou seja, muita força e dedicação e pouco capital, né? Então tinha que providenciar, rentabilizar a situação. Porque livro é investimento caro, né? Aí tirei tudo, levei. Aí tá o professor, página 16. Aí o pessoal botava na página 16, era outra coisa. Não, página, capítulo 2, página 60. Então as referências que ele passava nunca batia com o que a pessoa tava. Até que, vocês estão lendo qual livro? Não, Emile Durkheim, Regras do Método Sociológico. Me dê aí, quando ele pegou. Onde veio esse livro? Aí a galera foi. Aí foi que, de onde veio esse livro? Não, esse livro eu já conheço, já li isso aí, era o professor Marcelo Andrade, bem conhecido no ambiente acadêmico. Mas esse livro eu já li, desde os 17 anos de idade, eu tô tranquilo que eu discuti a obra completa, então, ou seja, sempre fui visto como, assim, me preparei bastante. E aí eu já tava na casa de 20 e poucos anos, na faculdade já tinha, Durkheim pra mim já era básico. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, sempre me preparei muito. Então, o ambiente acadêmico era um ambiente que eu me senti completamente assim, tô tranquilo, assim, nunca foi assim, difícil pra mim. Era bem tranquilo, era bem querido pelos professores até hoje, sou bem querido. E a dificuldade era outras, né? Era a faculdade particular, e aí, assim, fechar as contas, né? Aí era outra dinâmica, mas sempre foi assim, foi de acordo com o que eu esperava. Eu tinha plena consciência. Eu tinha me preparado para aquilo, os outros não estavam tão preparados assim, no sentido de que ainda tinha aquela mentalidade secundarista, né? E eu já estava numa mentalidade, de fato, universitária. Então, respondendo diretamente, nunca tive essa sensação de que é diferente. Era tranquilo, era tipo, o que eu já estava assim, esperando, né? Foi tranquilo. E os estágios, Anderson, como é que funcionou? Como é que foi? Eu fazia todos que apareciam, né? E buscava outros, de tudo. Por exemplo, a gente fazia... Na época ainda tinha a questão de internação psiquiátrica. Então tinha muitos professores, como era a nossa base, os nossos professores eram oriundos da UFBA, era da UNEB e da Católica, e de algumas outras faculdades que tinham, são os referenciais que a gente tem de formação de mestres, doutores e pós-doutores na época. E muito também professores trazidos de outros estados, PUC, USP, enfim. Então a gama de profissionais era bem reduzida. Então, quando a sua professora, no caso, a professora da gente, né, de saúde mental, era a minha professora que era referência na área, por isso que ela foi convidada para ser parte do docente do curso, né? Então, ela tinha um cargo, digamos assim, tinha uma coordenação de um hospital psiquiátrico. Então, professora, como é que eu faço para visitar? Então, às vezes, quando ia propor atividade interdisciplinar, pode ir para tal hospital. No caso, o Juliano Moreira, né, era das referências que a gente tinha. Eu tô lá dia de quarta, quinta e sexta, chegue lá a tal hora, me procure. Então, tinha aquela turma que podia, né? Aí, me espere lá, a gente ia, aqui é tal aula, aqui é tal aula. Então, a gente ia ali desenvolvendo. Poxa, professora, como é que eu posso ficar aqui mais? Deixa você chegar num semestre um pouco mais avançado, que você pode propor um estágio aqui. Então, todos os ambientes que tinham, os professores já eram referências na área. E eu queria entrar naquela instituição. Então, aí assim se deu o HCT, né? Então, fui lá, vi aquele ambiente todo. Poxa, olha, pessoal, o que é HCT? Hospital de Custódia e Tratamento. É um ambiente, é uma instituição onde pessoas que cometem delitos e tem a questão da doença mental, o transtorno mental, como quer que chame. Então, eles não podem se enquadrar no sistema prisional convencional. Aqui, em termos de Salvador, seria o Presídio Lemos Brito, um exemplo. Por como ele tem uma condição, né, de saúde, ele não pode estar lá. E aqui a gente tem o que seria o hospital, tratamento seria o Juliano Moreira, mas como ele cometeu, né, um delito, ele também não pode conviver naquela instituição. Então foi criada uma outra instituição, e até nos meus artigos eu colocava, né, que é o filho, né, o HCT é o filho do Lemos Brito com o Juliano, digamos que assim, né? A mistura. Exatamente, que ele tem ali duas tutelagens, né, que é do saber psiquiátrico e do juiz de direito.
Então era uma instituição bem atípica, bem híbrida. Eu tive minhas passagens assim ainda enquanto estudante, né? Olhando, vendo, e diversos casos que a gente encontrava lá, casos de repercussão na mídia, lá a gente encontrava ali, fulano, tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, então, e a gente muito, como eu costumo dizer, muito faixa branca, né? Então, assim, era tudo muito, assim, com muito cuidado sobre a orientação do profissional que lá estava à época. A gente fazia algumas participações, mas aquilo ali, pela intensidade que se vivia, me trouxe bastante aprendizados. E também vivi isso na área social, que é chamada psicologia social, né? Que é a psicologia, você pensar os comportamentos e os estares na cidade. Presídio Leme Brito, tive experiência de desenvolver trabalho interdisciplinar lá, asilos de idosos, orfanatos, dos mais diversos. O que aparecia eu estava fazendo, pegava aula na UFBA com os professores que eram estudantes de lá. Professor, você dá aula de quê? Ah, eu dou aula de psicologia e arte. Como é que eu faço para pegar sua aula? Ah, apareça lá dia de terça-feira, tal dia. Lá estava eu. Então, eu era aquele aluno que, assim, vocacionado, dedicado a, de fato, a tornar sólida a minha base de aprendizado. E aquela ideia do Dinho, né? A curiosidade que me move. Então, a cada movimento que eu fazia, eu respondia várias questões e abria tantas outras a serem respondidas. Até hoje eu não respondi muitas delas, né? O que eu tô respondendo tá gerando mais outras. Mas basicamente, em linhas gerais, isso. E qual a diferença do psicólogo pro neuropsicólogo? O psicólogo é sempre psicologia, a ciência do comportamento. É um comportamento manifesto ou não manifesto, ou seja, o comportamento que a gente age, né? Geralmente a ideia de comportamento tá ligado com movimentação, né? Mas ficar parado em repouso também é um tipo de comportamento. Então, coisas que a gente acha que não é comportamento, é comportamento. Dormir é um comportamento. É um comportamento não manifesto, ou seja, aquilo que não é movido pelo corpo. Então, o psicólogo é a ciência, é a ciência do comportamento. Dentro disso, tem as diversas áreas, ou seja, dependendo da concepção de humano que aquele teórico tem, ele vai conceber quais são as forças intrínsecas, né, extrínsecas ali, que movimenta os fatores motivadores do comportamento. Então, tem desde a psicanálise, a Gestalt, a grande discussão entre behaviorismo e psicanálise, sócio-histórica, humanismo. Então, são as diversas formas, áreas de se conceber o humano e como esse humano se comporta. Comportamento, um objeto de estudo da psicologia é o comportamento. Ponto. A neuropsicologia, ela já vem, ela é uma especialidade da psicologia. Vai entender tudo isso e vai responder uma outra pergunta que, dependente do comportamento que tenha, existe um cérebro que se comporta no sentido que recebe o estímulo e responde esse estímulo. Se existe um comportamento, é porque existe uma estrutura cognitiva neural, neurônio conectado com o outro, nexiônio dendríteo, e justifica que dá sustentação fisiológica para esse comportamento existir. E uma vez esse comportamento não existindo, por função ou disfunção, como que a gente reabilita ele? Aí, um exemplo prático, né? Uma pessoa tem um AVC, um acidente vascular cerebral, e aí perde um pouco o movimento da fala. Fica um pouco gago, perde um pouco a dicção. Então não existe nenhum problema ali na parte, no aparelho fonador, né? Palato mole, palato duro, cordas vocais ou pregas vocais, como queira. Mas aquela pessoa perdeu provisoriamente a capacidade de produzir os vocábulos, né? A alça fonológica, digamos que assim. Então, é um programa de reabilitação neuropsicológica que vai ser conduzida pelo fono, né? O fonoaudiólogo vai reconstruir, ensinar esse cérebro a produzir aquele fonema, porque afinal de contas não é nada no aparelho fonador, é na parte cerebral. A neuropsicologia vai entender se tem esse comportamento, esse cérebro já falou, como recriar essa rede neural, esses caminhos neurais para produzir a fala. Assim é também quando a pessoa perde um pouco o tônus da mão, né? Coordenação motora fina, vai tocar em alguma coisa por meio de um AVC, perdeu ou a marcha, né? Que é o caminhar. Então vai fazer essa reabilitação neuropsicológica. E como é que faz essa reabilitação? Conduzida aí pelo fisioterapeuta, né? Vai fazer sessões para poder reabilitar aquela marcha. Então, o fisioterapeuta vai ali reconduzindo. Então, são das diversas formas a reabilitação. A neuropsicologia, ele vai trabalhar com diagnóstico, vai trabalhar com avaliação neuropsicológica, ou seja, avaliar as funções executivas. E o que é que são funções executivas? É como esse cérebro, nesse ser, essa pessoa, organiza o tempo, o espaço e as energias em prol de um objetivo focado. Existe um comprometimento de memória, atenção, inteligência. Então, memória, capacidade de
reter dados e evocar dados. A gente acha que memória é uma coisa só, mas memória é um universo. Tem memória de longo prazo, memória de curto prazo, memória prospectiva, que é a memória do futuro. Aí vocês dizem, como é a memória do futuro? Memória, geralmente, eu tô pegando algo que é anterior, né? Mas, por exemplo, você pode agora lembrar uma coisa. Quando eu terminar aqui a entrevista, eu tenho que lembrar que eu tenho que falar a Anderson tal coisa. Então, nesse momento aqui, você está utilizando uma memória que você tem que lembrar de algo que vai acontecer no futuro. Memória prospectiva. Então, memória semântica, que é entender, nesse exato momento aqui que eu estou falando, eu estou me utilizando de uma série de palavras, vocábulos, criando uma trama do meu discurso, que é própria meu, né? Assim, apesar das palavras serem comum, você está fazendo um esforço cognitivo para decodificar. Então, isso é uma memória semântica, o significado aqui. Então, memória é um universo. A atenção, a gente acha que a atenção é só ficar olhando para as coisas, né? Quando a gente era criança. Presta atenção. Mas não é. A atenção é um fenômeno também cognitivo, das funções cognitivas superiores. A atenção sustentada, a atenção alternada. Então, são dos mais diversos. É isso. Atenção alternada, você tem que... por exemplo, atenção sustentada. Eu tenho que estar aqui atento ao discurso que eu estou desenvolvendo, para que isso faça um sentido dentro de um todo. Atenção alternada, eu tenho que estar alternando também a minha atenção para poder escutar o que você está trazendo e devolvendo, né? Então, a atenção difusa, eu tenho que estar atento aqui, mas eu tenho que estar atento se não está vindo alguma ameaça na lateral. Então, ou seja, o feixe atencional, conclusão, memória, inteligência é o quê? É inteligere, né? Perceber entre as linhas, ou seja, perceber aquilo que não está dito explicitamente. Então, a inteligência ela depende da atenção e da memória. Às vezes as pessoas acham que tem problema de memória, mas não é. Às vezes tem problema de atenção. Porque se ela não retém o dado, ela não vai evocar um dado que não tem. Imagina aquela ideia. Você já teve essa experiência, você como mulher, de procurar alguma coisa na bolsa e dizer assim, não tá nessa bolsa, tá na outra bolsa. Já aconteceu isso com você? Você procura uma coisa na bolsa de mulher e diz, não tá nessa bolsa, acho que tá em outra bolsa. Enfim, algumas pessoas que têm bolsa. Então, ou seja, não vai estar ali aquilo que você não colocou. Então, não vai estar na memória aquilo que a atenção não captou. Então, os déficits atencionais de memória é muito disso. E a avaliação neuropsicológica, que entra a neuropsicologia, vai entender como que esse cérebro pode ser reabilitado de uma função que foi perdida total ou parcialmente, em um programa de reabilitação neuropsicológica. Vou ter que ouvir umas 3 vezes aí. Brincadeira. Você perguntou. Não, mas a ideia é essa mesmo. Vem cá, Anderson. E como é que o psicólogo faz para virar um neuropsicologista? É uma especialização? É um curso? Como Isso. É que funciona? Pré-requisito básico, ter o diploma de psicologia. Pronto. Importante, né? É o pré-requisito básico, tá ali pelo menos na faixa marrom do negócio. E aí vai fazer uma pós-graduação, ou seja, uma pós-graduação lato sensu, né? A nível de especialização, pós-graduação. É o primeiro degrauzinho das pós, né? Pós-graduação e especialização, depois é mestrado ou doutorado. Mas para se tornar um neuropsicólogo, ele com diploma de psicólogo, dá entrada nas faculdades diversas que tem de pós-graduação, optando pelo curso de neuropsicologia. A secretaria da faculdade vai pedir alguns documentos, basicamente é esse. E ele ingressa, o curso tem duração de 2 anos, então ao tempo de formação de você tornar um especialista sobre como as funções cerebrais atuam e como a gente vai poder reabilitar. Aí você tem a neuropsicologia dos transtornos alimentares, é uma outra questão também. Você tem a neuropsicologia da dependência química. Aí tem dos mais diversos. TEP, né, que é o transtorno do estresse pós-traumático, como que a gente vai reabilitar isso. Tem que fazer outras especializações ou na mesma? A neuropsicologia já abre aquela ideia, né? Você responde uma questão, abre milhares, né? Então, a especialização da neuropsicologia já está mais especialista, mas dentro da neuropsicologia existem diversos campos. Aquela ideia quando você pega o telescópio, né? Você bota aqui, você vai abrindo a planeta, galáxia, vários universos de possibilidades. Então, existem diversas neuropsicologias. Então, dentro desse universo, eu optei em a neuropsicologia do sono. Então, eu entendendo sobre TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou sem hiperatividade, percebi que várias pessoas tinham transtorno do sono, depressão, então é o transtorno de humor, bipolaridade, e todas essas patologias tinham transtorno de sono de fundo. Logo eu falei, agora eu já sei qual é o próximo passo. Então, o que é que tem nesse cérebro que ele desaprendeu de produzir o sono? Que o sono é produzido pelo cérebro. Então, ele desaprendeu a dormir, mudou a ciclagem circadiana, e aí dediquei estudos nessa área específica, mas a neuropsicologia tem das mais diversas. Tem colegas que se atêm ao ensino-aprendizagem dos transtornos de aprendizagem infantil. Então, dislexia, disgrafia, né, que é a questão da escrita, dislexia, dos mais diversos. Ou seja, tudo que
esse cérebro fica disfuncional, total, parcialmente. Como é que tá essa área aqui, o mercado de trabalho? Assim, necessita profissional o tempo todo. Imagino. Porque no ambiente acadêmico, a gente é aquela ideia, né? Aquela ideia, o aprendizado, né, da arte marcial, diz assim, quando você tá faixa branca, você quer chegar na faixa amarela, faixa vermelha. Aí você acha que o top do negócio é o faixa preta, né? Só que dentro do ambiente de arte marcial, diz assim, a faixa preta é o começo. Primeiro dan, terceiro dan. Diz assim, a primeira faixa, a faixa preta, você não chegou no final das artes marciais. As artes marciais começam na faixa preta. Tudo que você fez até aqui é para você entender mais ou menos como funciona. Agora Estagiário. Agora você vai pro treino, primeiro, agora é jogo. você vai pro primeiro dan aí, segundo dan. E eu tá lá, a história lá do tal do Bruce Lee, que eu falo, Bruce Lee, faixa preta, nono dan. Eu digo, meu Deus, nono dan? Que vai virar? Será que eu vi o nono dan na minha vida? Então, ou seja, essa dinâmica toda. Então, qual o objetivo? Quando você entra na faculdade, quando você tá como estudante secundarista, e aquela pergunta inicial que você falou, você chegar na faculdade, a vida tá resolvida, né? E aí, quando você chega no ambiente acadêmico, você vê que você pegou seu diploma e você vê que aquilo ali começa a partir dali. Ali, digamos, ali começa o jogo, né? Então, o campo é necessário e existe uma demanda muito grande. E cada vez mais, e já ficou claro, né, publicamente é demonstrada a necessidade de entender como esse cérebro funciona, de entender essas funções, disfunções, de compreender que, assim, sair da intriga intelectual que tem muito no ambiente acadêmico, aquele ambiente, é que eu digo, né, é um ambiente do faixa preta para baixo, né? Ou seja, isso não vai resolver nada, isso não vai mudar o dado de realidade. Então, quando você entende que o paciente do livro não é o paciente do mundo real, existe um universo, aquela ideia, um hiato abismal, né? O paciente do livro que você está lendo aí não é o paciente que vai olhar para você e querer uma solução. Então, assim, o ambiente acadêmico é um ambiente de intriga intelectual. É pura perda de tempo, isso não vai mudar nada, entende? Então, quando você entende que existe pessoas que sofrem, existe o sofrimento humano, e a gente, como pesquisador, tem que prover caminhos, propor soluções, caminhar juntos, e as intrigas intelectuais não vão contribuir com isso. Então, há uma demanda porque se entendeu, a sociedade está cada vez mais complexa, né? Então, assim, há novas formas de se aprender, de se ensinar, novas formas de se trabalhar. Quando a gente vai modificando socialmente, aí o link lá com o Emily Durkheim da sociologia, né? Toda vez que a gente altera algo social que vem para as mídias sociais, que a gente era criança, a gente não tinha. Então, como é que esse cérebro reage desde muito jovem, muito criança, 3, 4, 5 anos, está com um aparelho que ele entende que é simples, que clica, fala com a avó, clica, fala com o outro. Como essa ideia de não ter muito bem essa ideia de só quinta-feira que a gente vai ver sua avó, aquela da ficha ainda que tinha de telefone. Então, tudo isso altera a percepção. Então, quais são as consequências disso? Tudo que tem um bônus, né, vai trazer um ônus. Então, tem um bônus da tecnologia, da facilidade que o mundo moderno nos traz. Mas como que esse cérebro reage? Qual é o ônus disso? Então, isso vai gerar as disfunções. E essas disfunções, a gente precisa entender como é que esse cérebro reage. Daí a importância da neuropsicologia, que é o comportamento que vai trazer as consequências disso. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, sim, há uma necessidade ampla de que quando você sai da faculdade, as pessoas saem completamente com um pensamento ainda acadêmico, né? E diz, não, aqui a gente precisa, existe aqui essa criança que ela não está aprendendo, né? E já passou por várias questões, ela não lê, não escreve, faz como? Não é a criança necessariamente do livro ali. Eu tenho uma dependência de tal substância química e preciso resolver isso. Então, você tem que ser um profissional de intervenção. Então, você não se faz isso com intrigas intelectuais, você faz com domínio pleno absoluto daquela linha teórica. Então, independente de qualquer opinião, né, existe um cérebro que funciona. Aí a neuropsicologia vem porque ela tira esse crivo de eu acho que não, eu acho que sim, tira esse crivo de partidarismo, tira esse crivo de intriga intelectual que eu digo, né? Só existe um neurônio que se conecta com o outro, a gente vai reabilitar esse cérebro aí. Então, bastante existe um método para fazer isso. Exatamente. É isso que é importante. E aí você entrou na neuropsicologia do sono. Teve algum motivo específico? Aquela ideia, a curiosidade que me move. É a lupinha que você trouxe, né? Ah, sim. Fale dela. Olhar, né? Ou seja, estamos todos vendo, né? Mas quando você coloca a lupa, ou seja, você ressalta detalhes que até então a chamada olhos nus, né? Não ressaltam. É bastante simbólico. Você pediu para trazer algum objeto que simbolizasse, eu trouxe aqui a lupa. Porque com essa lupa que é olhar essa disfunção cerebral que se tem, a gente está falando quais são as predisposições genéticas que eu trago, do qual eu desconheço, e que isso impacta no meu comportamento.
aquilo que eu acho que é meu, que sou eu, talvez nada tenha a ver comigo, talvez seja, eu sou um comportamento respondente de uma herança genética, que eu tenho meus pontos positivos, mas também isso pode me trazer alguns pontos de atenção, né? Algumas fraquezas e também gerar algumas oportunidades. Ok, quais são elas? O que é uma bagagem genética, não necessariamente da linha primeira pai e mãe, mas é ancestral de avô, de bisavô? Então, a gente tem uma predisposição genética, né? Tem algumas pessoas que têm predisposição genética à obesidade, outros têm a predisposição genética das mais diversas. Eu posso ter uma predisposição genética a um déficit de atenção. E eu acho que eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou meio distraído, tal. De repente não, aquilo ali tá trazendo uma predisposição, um déficit atencional. Eu posso ter uma predisposição genética de uma esquizofrenia, e aí só que ter predisposição não significa necessariamente que vá desenvolver, né, um ambiente social que pode desencadear, aquilo ali são os fatores precipitadores. Então, conclusão, quando a gente olha o ambiente todo, a gente diz, poxa, o quanto é necessário e curioso a gente ter esse olhar específico. Enfim, não sei se respondi. Não, eu estou aqui viajando já, porque quando você fala de predisposição genética... Compartilha essa viagem comigo. Enfim, quando você fala de predisposição genética, principalmente a esquizofrenia, estava essa semana conversando com meus alunos. Sim. E aí, eu falei, né, justamente que eu vi um estudo de Drauzio Varela falando que algumas pessoas que têm essa predisposição, ao fumar maconha, você pode ativar um gatilho para a esquizofrenia. Sim. E eles me olharam assim. Professora, como é que a gente sabe se a gente tem predisposição genética? É melhor não saber. Eu falei assim, não sei. Pois é. Na dúvida. Eu digo sempre, Juliana, assim, que existe a química cerebral. Então, não brinque com a química cerebral. Você não sabe quais são as suas predisposições. Aquela ideia, às vezes, tá o negócio do boom aí das bets, né? Das apostas e tal. Você não sabe qual é a sua predisposição ao vício do jogo, da jogatina. Você não sabe. Seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, você não sabe qual é a sua predisposição à adicção, né? No caso aí, a dependência química. Então, você tem ali uma predisposição, você tem um gene. Esse gene pode ser ativado ou não. Eu faço bem a comparação como uma lâmpada, né? A energia elétrica está ali, o circuito está montado. Se você não apertar, a luz não acende. É só você não apertar. A predisposição genética, aí essa analogia acho que cai bem. É aquela, a rede elétrica está ali, a luz está ali. Mas o switch, né, que a gente chama, né? O botãozinho tá desconectado. Se você apertou, ele ativou. Então, ou seja, eu não sei, nesse ambiente, nessa substância química cerebral, quais são os ativadores, né? Quais são os genes que eu vou ativar, que vai conectar, realimentar esse caminho neural. E agora aquela ideia, né? E a dependência se dá assim, tanto química como comportamental, né? Então, bem isso. Então, deriva daí a minha vasta curiosidade, né? Entendeu que existem ativadores sociais. Então, ou seja, dependendo do grau de pressão que a pessoa tem. Depois que eu fui para aquela empresa, eu tava vendo aquela ideia, a boca tremia, a mão tremia, tudo tremia, eu achei tão interessante aquilo. Então, ou seja, se não tivesse naquele ambiente, essa reação não aconteceria. Então, existe uma predisposição genética, existe o que é fatores fragilizantes, né? O que predispõe. Então, existe um ambiente que é os fatores precipitadores, que se perpetua, e os comportamentos ali que vão permanecer aquele comportamento. Então, tudo isso é necessário entender que é o cérebro que comanda o nosso corpo. Eu falo que a gente tem transplante de coração, transplante de rim, né? Mas não tem transplante de cérebro. Então, quem tem seu cérebro bom, mantenha ele. Pelo amor de Deus, tá raro. Então, se você vai ingerir uma substância química que vai causar uma alteração, nós não sabemos qual é a sua predisposição. Tem vários relatos aí, pessoal que vai tomar negócio de ayahuasca, né? Tomei, foi uma maravilha. E outros entraram em uma crise, exatamente, né? Eu tava vendo, foi ontem, o negócio do Chaves, né? Chaves entrou em piripaque, né? Ele para assim, trava, né? Então, ou seja, você não sabe qual é o piripaque que você vai dar ao alterar sua química cerebral. Aí tem algo chamado citoarquitetura. Ou seja, como que essa célula está articulada e como essas áreas cerebrais vão entender aquele choque químico. E aí o mestre, a doutora em química vai entender, ou seja, eu estou mexendo com um choque químico. Daí a beleza da química orgânica, né? Ou seja, qual é o ativador que eu estou colocando ali? Então, quando eu boto uma substância, a resultante, né? Depois da igualdade vem o resultante, né? Ou seja, gerou outro processo. Então, a gente tem a substância, tem as predisposições genéticas e o resultante. O resultante diz um comportamento que a gente não sabe. Alguns é com álcool, outras vezes com alimentação, outros são pessoas que eu estava tão bem em Salvador, me mudei, fui para tal país, entrei numa depressão, não sei o que aconteceu comigo. Existem coisas ali, o comportamento é informação.
o ambiente informação. E esse cérebro está o tempo todo processando essa informação e avisando isso nos comportamentos. Por que eu estou tão indisposto para fazer isso? Porque isso eu queria, mas agora que eu estou fazendo, não estou. Então, ou seja, a gente vai se entendendo e tirando do crivo de achismo, de opinião, porque existe uma estrutura fisiológica ali, para além, né? Ou seja, o comportamento não é algo etérico, como a pessoa diz, psicologia é ciência de opinião. Não, existe princípio científico para aquilo. É isso. Então é essa a dinâmica da neuropsicologia, que é trazer as comprovações científicas e entender da mesma forma que a pessoa, né, fratura um fêmur, fratura um osso, ou seja, uma forma como reabilitar essa parte óssea. Então a gente tira um pouco é isso que eu brinquei, naquela ideia da entrega intelectual e traz realmente o peso do negócio. E com relação ao sono, vamos lá. É que o neuropsicólogo pode me ajudar para alguém que não está dormindo direito, que está tomando remédio para dormir, já tá, não, pior. Outro dia eu até uma discussãozinha com Conte a história real, conte a história real. Aí minhas histórias. Não, que eu falando com ele, né, que eu não acho normal a pessoa tomar durante anos remédio para dormir. Eu não acho normal. Você está sendo preconceituoso. Não, a gente dormir é coisa natural. Baixou o sol, escureceu há 100 mil anos, a humanidade dorme de noite. Então, se você está precisando tomar um remédio para dormir, tem alguma coisa que está com a disfunção e você precisa ver o que é, né? E corrigir, né? Naturalizar. O que o senhor acha? A reflexão, aquela ideia da reflexão, né? Da filosofia, né? Imagina só uma pessoa que tem uma febre. E a pessoa diz, eu tava com febre, eu tô há 10 anos tomando antitérmico. Tomando Tilenol tem 10 anos. E tá ótimo, mas como assim? Ou seja, não tem pessoas, eu tô com dor, tô tomando analgésico. Então, aquela ideia, a gente tá na sociedade do pragmatismo, da pílula mágica, né? Todo mundo quer uma pílula mágica, quer uma porção mágica, e que se eu desejo uma ordem. E a gente entende que não existe isso. Da mesma forma que existe leis da física, a gente não pode negar a lei da física, né? A lei da gravidade e outras leis mais. A lei da química, não tem a lei das químicas. A ácido com base, né? Essa mistura da sal e água, não tem um negócio assim? Então, é uma lei. Existem as leis biológicas. Então, ou seja, existem as leis neurológicas. Existe como esse organismo está estabelecido. Como que vai ter a homeostase daquele organismo. E nenhuma desses processos está dito que você tem que depender daquela substância em si. Então, o que a gente diz? O medicamento ele pode ser utilizado, ele deve ser utilizado quando existe um diagnóstico, um psicodiagnóstico de alguns transtornos psiquiátricos e, de fato, por uma questão de deficiência neuroquímica, aquele medicamento vai entrar ali para fazer uma suplência. Mas nada substitui a mudança de comportamento para que não se gere uma dependência. A ideia é que aquela ideia, né, com comportamento, comportamento é uma das coisas mais difíceis que se tem, né? O homem já foi para o espaço, já perfurou quilômetros para retirar petróleo, mas mudar o comportamento, a humanidade sofre dos mesmos comportamentos dos gregos, da sociedade antiga, milenar, né? Ou seja, o os problema homens, então... Mas essa dinâmica toda, então assim, a gente estava ali. Então, qual é a dinâmica em si? As pessoas utilizam o medicamento como é químico, dá o efeito imediato. Aí é aquela ideia, né, que a gente aprende na psicologia. Se deu resultado, qual é a grande tendência? É o reforço positivo, né? Eu repeti o comportamento que me trouxe um resultado. Só que isso tem dois resultantes gravíssimos, que é a dependência química e a ideia que aquele princípio ativo vai perder o efeito logo, vai precisar aumentar a dose. Então sempre mais uma dose, até atingir a dose de toxicidade. E aí tem outras complicações. Conclusão, o padrão internacional, o consenso científico internacional diz que a primeira linha de tratamento para insônia não deve ser medicamentosa. A primeira linha de tratamento para insônia deve ser comportamental, por meio da terapia cognitivo comportamental específico para insônia, conhecido como TCCI. É o chamado Golden Standard, ou seja, o padrão ouro internacional. A gente tem a classificação internacional dos transtornos de sono, que já catalogou mais de 80 tipos de insônia. Então, aquela ideia, da mesma forma que foi catalogada, né, os transtornos cardíacos, todos os transtornos que tem renais ou oculares, da insônia também. Então, insônia não é essa coisa simplesinha que as pessoas dizem, vou tomar um chá e tá tudo resolvido, eu vou fazer... Não, é um problema de saúde que tem um CID específico, que é o G47. Então, se a pessoa botar aí, hoje tá a moda do Google, né? G47 vai estar. Então, ela tá é um CID. Então, CID é a classificação internacional das doenças. Então, inclusive, até próprios profissionais da saúde entendem insônia como decorrente de outras... Ela pode ser decorrente de outras patologias, mas ela, por si só, ela tem a sua devida a categorização e sua devida terapêutica. Tem o médico do sono,
especificamente. Tem o fisioterapeuta do sono, vai tratar da apneia, do ronco. Tem o nutricionista do sono. Ah, é? E tem o psicólogo do sono, eis-me aqui. Então, ou seja, tem diversas, porque assim, existe a área da saúde da vigília, e a gente sabe tudo o que comer para emagrecer, nutricionista, me faça uma dieta, o fisioterapeuta mas no sono, o cérebro não desliga, ele entra, mantém-se em atividade, ele apenas muda o ciclo, e uma revolução, digamos que assim, acontece no nosso organismo. Ele só tá ali parado, né? O nome científico é atonia muscular, tá paradinho ali, mas ele tá tão movimentando como se estivesse em estado de vigília, no sentido de atividade cerebral. Só tá o músculo parado, você tá vendo a pessoa parada, mas ali uma revolução tá acontecendo ali. Por isso que no início da nossa conversa, eu disse pra você que comportamento não é só se movimentar. Por isso que o sono é um comportamento. E como a psicologia é a ciência do comportamento, o sono é objeto de estudo dela também, no aspecto de que como que esse cérebro deixou de produzir essa ciclagem do sono. E aí, quais são os comportamentos que eu adoto enquanto vigília e sabotam o meu sono, que são as condutas autolesivas. Quais são elas? Então, respondendo aí diretamente essa pergunta, a dependência química é um problema grave. A gente tem aí um espectro amplo em termos de Brasil, por vários aspectos, né? Ou seja, a formação, às vezes, da saúde é alopata, né? Ou seja, me diga um sintoma que eu lhe dou 3 receitas, tem um pouco disso também, com uma coisa que precisa ser revista. Em outro paralelo também existe uma população que clama por medicação, ou seja, às vezes a pessoa vai no profissional de saúde, ele já é mais consciente, ele quer fazer uma consulta mais humanizada, mais ali atenta, e não prescreve nada, e as pessoas não gostam, dizem, não me passou nada. Que ele passa. Não me passou nada, né? Então você tem, assim, problemas culturais, um traço cultural da população, que quer medicação de qualquer forma. É um dado de informação. É uma boa parte, né? E um outro fator que está fora do controle, que é a automedicação. As pessoas, tem um parente que toma, tem uma tia que toma, tome também, ainda tem minha caixa aqui, eu não estou usando. Então tem um pouco do traço cultural da gente de não se defrontar de fato com as raízes do problema. Eu sempre me atraio muito à filosofia, que diz assim, filosofia é que ela é a mãe de todas as ciências e é radical. Aí diz, por que radical? Porque vai na raiz. A palavra radical vem ir na raiz, né? Vai na raiz dos problemas. Ela fala, isso muito me interessa, ir na raiz dos problemas. Então, ou seja, se eu tô com insônia, isso aí é o que? É o resultante. Quais são as forças, né, anteriores que resultam isso nas raízes? Então, como isso é um processo que se tem, as pessoas, não, vou tomar um comprimido e tudo tá resolvido. Mais fácil, né? E aquela ideia, você entra naquela ideia do labirinto do Minotouro, né, da mitologia grega, né? Você fica ali perdido naquele labirinto, e aí um abismo chama outro abismo, não tem assim? Então, e as pessoas ficam perdidas, e a realidade me traz, aí ele devolvendo, que as pessoas passam 10, 15, 20 anos, quando chegam até mim, eu já tô tomando medicamento há 10, 15 anos. Então, não é saudável, existe prejuízo no renal, prejuízo no fígado, prejuízo cardíaco, ou seja, prejuízo de toda uma ordem. Porque o próprio laboratório que criou o medicamento, ele botou muito claro ali a posologia, né? A forma de uso, como usa e como deve se sanar. Então, concluindo, o medicamento sim é necessário se existe um transtorno psiquiátrico que justifique ele um CID, e ele é completamente necessário quando não há. A ideia é que as pessoas fazem uso de forma indevida. Agora, só me dizer quais as principais causas aí da insônia. É que o pessoal mais chega lá, que aí você consegue perceber que aquela era a causa. A gente tem transtornos nutricionais que podem gerar insônia. Tipo, comer doce de noite. Não, deficiências nutricionais. Deficiências nutricionais. Por exemplo, às vezes é outra coisa que eu te falei da questão das intrigas intelectuais, né? Ou seja, entender que existe algo biológico. Então, às vezes a pessoa está sendo tratada com depressão e de repente ela está com deficiência de B12. Sim. Então, onde é que ela vai ver isso? Com o médico clínico, né? Vai fazer o hemograma, a coleta do sangue, e o médico clínico vai avaliar e vai dar o ok para ela ou não ok. Então a gente não pode, aquela ideia, tratar de forma maquinal, né? Ou seja, existe um comportamento, mas existe um organismo. Às vezes a pessoa está muito animada, às vezes tem alterações na parte da tireoide, né? Hormônio T3, T4, que a pessoa está com hipotireoidismo ou com hipertireoidismo, então fica mais agitada ou fica um pouco mais pacata. É que eu sou assim mesmo, às vezes é uma disfunção hormonal. Então, existem disfunções hormonais que interferem no sono. Existem disfunções nutricionais que interferem no sono. Existe fase da vida que interfere no sono. Existem transtornos psiquiátricos, aí entra o medicamento, que interferem no sono. É um universo. Então,
Dentro do by the book, digamos que assim, dentro do livro, o que a gente tem? A gente tem o modelo dos 3 P's, que existem os fatores que predispõem à insônia, que é a genética, que são os genes da insônia, especificamente quais são os genes da insônia, tem expressão genética. Merece, viu? A pessoa tem predisposição à insônia. Um G47, tem uma doença, então você tem uma predisposição à insônia, então o primeiro pilar. O segundo, só que ter predisposição não significa que vá desenvolver, né? Então o segundo P, que é o segundo pilar, que são o que vai desenvolver ali, né? Os precipitadores, então P de predisposição e o P de precipitador, que é de ordem social, econômica. Então, digamos, a guerra da Ucrânia, o ucraniano tá vivendo bem a vida dele, só que dentro de uma guerra daquela, como é que ele vai dormir? Então, ou seja, ele tinha uma predisposição genética que jamais seria ativada se não fosse a guerra. Agora ele tá em hiperalerta. Então, a mulher que tem 2 filhos pequenos. Então como é que vai dormir? E você tem um contexto social, né, que é um fator que gerou ali precipitador. Então, só que esses 2 fatores criam insônia, mas não são esses 2 fatores que mantêm a insônia. O que mantém a insônia é um terceiro P, que são os fatores perpetuantes. E esse é comportamental consciente. Porque na tentativa de resolver um problema, a pessoa adota uma série de comportamentos autolesivos. Então, o que é conduta autolesiva? É todos os comportamentos que a pessoa adota achando que vai resolver. E só piora, e só piora. Eu descobri outro dia que era um comportamento autolesivo que só piora. Antigamente, eu tava pra dormir, o que é que eu fazia? Vou tomar uma tacinha de vinho. Não faça isso. Descobri, que isso é pior, né? Mas passei anos fazendo isso. Que coisa. Gente, não faça isso. Foi bom você comentar isso. Então, assim, é um conduto autolesivo, exatamente. É o terceiro P, que são os fatores perpetuadores. O álcool ferra o sono. Então o que a gente faz? Como a gente não pode alterar a genética, porque a genética é genética, fator social, tá fora do alcance, locus de controle da pessoa, a gente vai atuar exatamente ali, no que perpetua. Então se a gente elimina o que perpetua, ou seja, elimina o que mantém, a gente dirime a insônia. Então a gente vai fazer um inventário dos comportamentos, da hora que a pessoa abre os olhos, até a hora que ela enseja dormir. Quais são uma série de comportamentos que se tem, já mapeei mais de 40, então são condutas autolesivas que a pessoa diz, mas isso não tem a ver com isso. Ninguém tropeça na montanha, né? Então tropeça na pequena pedra. Então são nas pequenas pedras que se gera ali o obstáculo. Então a gente vai modificando esses comportamentos e educando esse cérebro a perceber as pistas ambientais e se sincronizar relógio social de relógio biológico. E quando tá assíncrono, né? Fora da sincronia, 10 da noite, socialmente, só que o relógio biológico está registrando 3 da tarde. E 3 da tarde, por que tá 3 da tarde? Essa série de condutas autolesivas sinalizaram para o cérebro que 3 da tarde é com aquela bússola desmagnetizada, né? Não sabe onde é o sul, onde é o norte, onde é o leste. Então, qual é a nossa função como neuropsicólogos do sono? É reeducar esse cérebro a sincronizar relógio social com relógio biológico de forma consciente. A pessoa vai educando ali e trazendo, entendendo basicamente isso, ou seja, o cérebro está captando tudo e está registrando. Então, comportamento e informação. A gente está em um ambiente frio, rapidamente sente a mudança na pele, né? Então, um ambiente luminoso, não se abre para captar mais luz, os olhos fecham para captar, ou seja, o cérebro está captando tudo. A gente está num ambiente com som, a gente já logo fica mais atento. Não tem a íris abre um pouco mais, né? Se abre para captar luz, fechar a luz, ou seja, está captando tudo. Assim é com luz, assim é com som. A gente sente o cheiro de uma comida, começa a salivar. Tudo isso é resposta cerebral. Então esse cérebro está captando tudo e criando neuroassociações, associando um espaço com comportamento. Então comer é um comportamento alimentar. Dirigir é um comportamento do trânsito. Então tem a psicologia do trânsito. E dormir como sendo um comportamento também está na nossa faculdade de como interferir voluntariamente. E você falou do álcool. O álcool é altamente lesivo, porque ele não gera o sono, ele gera uma sedação. Ele não dormiu. Porque o fato da pessoa estar paradinha ali, com os olhos fechados, não significa necessariamente que ela está percorrendo a arquitetura do sono. São as fases N1, N2, N3, sono REM. Se fala muito do sono REM, o sono sol. Não tem a ver com sol e lua, não. É sono de ondas longas. Então, ou seja, ela está ali em N1, N2, aí voltou. Esse ciclo dura em torno de 90 minutos, 1h30, nessa média, que a pessoa faz 4, 5, 6 ciclos desse numa noite saudável. Então a pessoa às vezes está só ali, N1, N2, aquela ideia da analogia do carro comum, né, do carro mecânico. Primeira marcha, segunda, esse carro nunca desenvolve. Primeira marcha, você precisa passar a terceira marcha, a quarta marcha. Uma analogia, né? Assim também é o sono. Então ele vai percorrendo toda essa parte. E a reconstrução dos nossos tecidos, a gente vai falar, por exemplo,
Ah, por que minha dieta não funciona? 2 hormônios clássicos, que é a grelina para gerar fome e leptina para gerar saciedade, são hormônios que são regulados na parte do sono. Então, aquela ideia, por isso que a pessoa sente uma ânsia de comer. Às vezes tem pessoas que acordam para comer, né? A ideia de não me sinto saciado. Grelina e leptina são 2 hormônios que são basicamente regulados no sono. Ah, malho, não desenvolvo musculatura. O GH, que é o hormônio do crescimento, não necessariamente crescimento de altura, mas crescimento de desenvolvimento de tecidos, né? Aquilo que é do catabolismo, né? Catabolismo destrói tecido, anabolismo gera tecido. É regulado na parte de N3 do sono. Então, toda essa parte é o N3, que é o sono mais profundo. No N3, é uma coisa tão preciosa que no nosso corpo tem o chamado sistema linfático, né? Que limpa o nosso corpo, organiza o nosso corpo e tira as toxinas natural do nosso metabolismo. O cérebro, Juliana, é algo tão precioso que ele tem um próprio sistema dele chamado sistema linfático, onde ele vai retirar todas essas toxinas próprias do nosso metabolismo. Está em vigília, né? Falando que raciocinando gera resíduos metabólicos. Uma desses resíduos que é tirado é chamado beta-amiloide, é retirada na parte N3. Essa beta-amiloide é conhecida como a proteína do Alzheimer. Então, a pessoa que não está dormindo, chegando no N3, no sono sol, sono de ondas longas, e está se colocando em grupo de risco de desenvolvimento de Alzheimer na idade, com uma certa idade, né? Então, dos mais diversos. Eu poderia ficar aqui horas a fio, desde diabetes, né? Aquela parte de pâncreas, saúde de pâncreas, a ideia de fortalecimento do sistema cardiovascular, para você ter uma noção. Tem nossas vias e vasos, né? Obviamente, ela é coberta por um tecidozinho chamado endotélio, é um tecido muscular involuntário. Então, se é involuntário, a gente não tem controle sobre aquele músculo, não tem a mitocôndria lá, estriada. Ele contrai e retrai pressão alta, pressão baixa. Essa reconstrução desse leve tecido, esse tecido muscular que recobre ali a parte de dentro das vias e vasos, chamado endotélio. Esse endotélio, ele é reconstruído justamente no N3, que é a parte de anabolismo. Então, a pessoa que não dorme bem, ela está aumentando em X% a capacidade, o grupo de risco de gerar um AVC, ou hemorrágico ou isquêmico. Dito isso, a gente entendeu a complexidade que é o sono, a complexidade que é dormir, que não é com uma tacinha de vinho, nem com um copo de uísque, e nem com a melatonina, nem com nada disso, nem com chá de nada, que vai se resolver. Eu só estou, na verdade, assim, mascarando um problema grave de saúde que vai ter repercussões incalculáveis. É aquela ideia, você puxa o pino da granada e joga. Uma hora essa granada vai cair, né? Então é aquela ideia. Histórias engraçadas aí, Anderson. Histórias engraçadas? Desses seus atendimentos. Deve ter uns sem noção. Hein? Querendo que você passe Zolpidem. Eu preciso de um Zolpidem. Tem um pouco disso, né? As pessoas não estarem muito claras a diferença do psiquiatra, sim, do psicólogo e do neuropsicólogo. Ô, doutor, me passa aí um remedinho pra eu dormir, né? A minha abordagem justamente é não farmacológica, né? E de vez em quando aparece isso. Eu tomo o que pra dormir? Mas qual foi a parte que eu falei que não ficou claro que é não? Sem remédio, né? Tanto que eu boto lá, não farmacológica igual sem remédios. Assim, geralmente, Juliana, o que acontece? Não tem muito, assim, dos atendimentos que eu falo, não tem muita história. Na minha história de vida, de profissão, tem diversas coisas engraçadas, mas na atividade em si, digamos que assim, não tem muito, assim, pelo menos até agora, né? São, assim, histórias de vida muito complicadas, dramáticas, ou seja, quando a pessoa chega até mim, ela já passou por diversos profissionais, então, digamos assim, o que eu ouço muito é, já tentei de tudo, você é a última alternativa, se não der certo, não sei o que vai ser de mim. Então é um peso muito grande que eu recebo, uma responsabilidade muito grande. Eu converso, filtro bastante, não vejo se a pessoa está preparada para fazer o atendimento. Às vezes eu digo, continue me conhecendo um pouco mais, às vezes eu vejo que a pessoa só está querendo, não tá na aderência, a gente vai fazer uma triagem disso. Então assim, a gente vai ter que criar remeter uma outra época, porque dos atendimentos do meu fazer específico, não tem muita história engraçada, né? E os projetos futuros? Mas se for história engraçada, tem história engraçada. Deixa eu puxar uma história engraçada aqui. Na época de faculdade tem muita história engraçada, né? Muita história engraçada. A faculdade é a época que a gente, por exemplo, eu lhe falei da ideia da Xerox, né? Então, assim, muita aquela ideia de, providenciar um capital, pagar essa mensalidade. Então, tirava Xerox de todo mundo e ia. E eu lembro de várias situações de eu com aquele mundo, 3.000 Xerox na mão, de ônibus, obviamente, e tal. E chovendo, eu com aquela Xerox na mão. E tem uma época que a sacola explodiu, estourou e molhou tudo, e pegando. Então, assim, quer dizer, engraçado agora, né? Eu acho muito engraçado. Mas na época não tinha nada de engraçado, né? Mas isso é aquela ideia, né? O fator motivador. Ou seja, aí depois você vai ressignificando isso, né? Então, quem sou eu? Aquela ideia de que lugar me coloco? Eu me coloco naquele lugar que levava o conhecimento para o outro.
pela palavra ou pela força física. Então, assim, interessante. Eu já fui professor de inglês. Tio Anderson, eu já fui. Aí é engraçado, já fui tio Anderson, professor de inglês de primeira a quarta série. Era o único professor, assim, masculino, né? Escola infantil, geralmente é mulher, né? Pedagoga e tal. E só mulher, e era tio Anderson. E era massa, os meninos ficam, tio Anderson! E era de escola de bairro, no próprio bairro que eu morava. Aí passava pela rua, já sabia, né? Tio Anderson! Então, era muito engraçado. Era uma outra época da vida também, que eu ainda tava na graduação. Eu falei, eu vou ter que dar um jeito aqui, o que eu sei de minha vida? Rapaz, eu sei malmente falar o inglês mais ou menos, então eu vou começar a ensinar. Então, é engraçado. Os perrengues que a gente passa, né? Que é importante para poder forjar o profissional. E nós estamos que remonta àquela pergunta inicial, né? Da história lá do Dinho e tal, que seria. Obrigadíssima, viu, Ana? Já acabou? Pois é, rapidinho demais. Tem que vir aqui outro dia só pra falar. Fazer uma segunda edição, parte 2, reload, né? Aí tem muita coisa pra falar ainda. Sim. Mas brigadíssima. Agradeço, Juliana, pela sua assim, cordialidade, né? Sua cordialidade de estar aqui, de poder proporcionar esse momento e de fazer esse trabalho que você faz, que é um trabalho de utilidade pública, né? As pessoas entenderem assim, aquela ideia, o que existe nos bastidores, né? Que por trás, aquela ideia, por trás de um profissional também bate um coração, né? Não tem... Ou seja, existe todo um esforço, todo um histórico para estar ali, o quanto de se sacrifica, né? A palavra sacrifício vem disso, do sacro ofício, né? Do ofício que é sagrado. Então, eu sempre entendi isso, que aquilo que eu faço é um ofício sagrado. Então, se é sagrado, não pode ser feito de qualquer forma. Tudo que tem uma sacralidade, a gente tem uma reverência naquilo, né? E eu pessoalmente fico assim, muito chateado quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa, o profissional da área faz isso, ou seja, as coisas mais bobas que se tem. Então, que eu tenho esse entendimento, eu entendo que a profissão da gente é aquilo que a gente mais sabe fazer. Então, aquilo que a gente mais sabe fazer significa que todas as outras coisas a gente vai saber fazer menos. E se aquilo que a gente mais sabe fazer, que é nosso lugar no mundo, a forma como a gente torna o mundo melhor, a gente não tem essa sensação de sacralidade, a gente não está contribuindo para o positivo. Então, o trabalho que você faz é muito belo, é muito interessante, que você presenteia a audiência e proporciona, inclusive, para os entrevistados ter essa reflexão, né? Essa auto-reflexão de você não sabe o quanto eu caminhei, né? Para chegar até aqui. Então, agradeço e muito obrigado aí por tudo. Obrigada, andersonpereira.neuro no Instagram e no YouTube também, andersonpereira.neuro. E enfim, me acha fácil. Segue lá, segue também @como mentornei. Já se inscreve no nosso canal, não sai daí não, que tem outras proposições de atividades que você vai gostar. Beijo. Tchau, tchau.